3-2-1, bora gravar, hein, galera? Lucas Moura, será que vai jogar contra o Red Bull Bragantino ou só mais certeza assim no jogo contra o Corinthians, no Morumbi, no sábado, 9 da noite, no Clássico? Hein? Vou trazer detalhes para vocês e falar um pouco dessa preparação, de como estão os treinamentos, né? E o lado do jogador também nessa volta que acabou se estendendo, né? Desde o Campeonato Paulista, quando o São Paulo saiu do Paulistão, que o Lucas Moura não atua. Vou trazer também mercado da bola. John Arias já está praticamente no caminho, né? Só falta assinar com o Wolverhampton da Inglaterra. 20 milhões de euros, o Flusão está negociando a saída do John Arias, um dos principais jogadores do Mundial da FIFA. Trago esses detalhes para vocês também. Mas antes, ó, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita informação, mercado da bola, tudo para vocês aqui no canal. E tem também cupom da Centauro. Hernan10 é a boa, 10% de desconto na compra de seus produtos da Centauro. Olha o QR Code aí na tela, tem link também na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos falar de Lucas Moura, porque o Lucas Moura está treinando, né? O Lucas Moura está trabalhando com os demais jogadores, está fazendo todas as movimentações, está sendo submetido a carga, a controle de carga maior, ele faz todos os movimentos e é um jogador que nesses treinamentos trabalha normalmente, mas existe ainda um receio grande, isso não só do jogador, mas também um receio do clube, isso departamento médico, refis, preparadores físicos, pessoal da fisioterapia, em relação a uma regressão se ele voltar a jogar e sentir de repente novamente dores. Então o São Paulo está calculando muito bem a volta dele, tem que ser uma volta onde ele vai ser aquele Lucas Moura que a gente conhece, intenso, de correria, de arrancada. Se tiver qualquer tipo de situação que impeça ele de ser esse Lucas Moura, o São Paulo está tendo muita cautela. E obviamente isso gera muita crítica no torcedor do São Paulo, gera muita ansiedade no torcedor que quer ver um cara importante como esse em campo, né? Que é um jogador decisivo, que é um jogador que o São Paulo está precisando. O Paulo está vindo aí de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Então é uma situação em que o torcedor fala: cadê meu principal jogador? Cadê meu atleta? Cadê a referência dentro de campo? Então existem esses questionamentos, mas a gente está aqui para esclarecer. Tá treinando, faz controle de carga, é exigido na força física, mas ainda existe um receio de que o jogador volte a sentir lesão, né? Volte a sentir essa dor, esse trauma que ele teve na cápsula do joelho, lá naquele jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Então, já se perdeu, entre aspas, muito tempo, ele voltou, lembra naqueles jogos da Libertadores contra o Alianza Lima, voltou a sentir e aí teve que dar 10 passos atrás. Então o São Paulo não quer isso, o Lucas Moura também não quer isso. Então por isso que essa volta tá tendo cuidado, tá sendo cuidadosa. Mas será que era alguma lesão mais séria? Alguma situação? Sim, de fato, pelo tempo, a gente tem que falar que foi uma lesão um pouco mais séria. A pancada foi muito grande, o próprio Lucas falou sobre isso e que foi uma pancada tipo como se fosse uma batida de carro. Então, de fato, teve um tempo a mais para a recuperação e que o São Paulo não quer que ele volte 10 casas atrás na recuperação para essa coisa de pressão de torcida, tem que jogar, né? Então vai ser tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem conversado. Para esse jogo contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, ainda não há uma certeza. A terça-feira vai ser fundamental ele fazendo os trabalhos, ele não sentindo dor. E na conversa com os médicos, o Lucas falar: olha, não tô sentindo dor, tô pronto para ir pro jogo, vamos embora. Aí sim você pode colocar o Lucas Moura, de repente, alguns minutos contra o Red Bull Bragantino, mas isso não está garantido e pode ser sim até que ele não atue contra o Bragantino e de repente fica aí à disposição no fim de semana contra a equipe do Corinthians. E aí sim, tanto escalonado, com tempo, porque faz muito tempo que o Lucas Moura não joga, então também sente ritmo de jogo. Do lado pessoal, sem dúvida nenhuma, o Lucas está muito chateado, muito incomodado com essa situação, no sentido assim, de que quer ajudar, mas também precisa respeitar os processos do próprio corpo, né? Porque o jogador também não adianta sair correndo que nem um louco, se machucar de novo, voltar a sentir dor e aí ter que parar tudo de novo. Então o jogador sabe também qual é o limite do próprio corpo, sente o incômodo, sente ali aquela coisa de a torcida quer que o cara fique em campo, a torcida quer que o cara entre logo, ele sabe da importância do tamanho que ele tem. E ao mesmo tempo, lendo comentários desagradáveis, geram também situações desagradáveis, como a esposa Larissa do Lucas, que foi às redes sociais, desabafou, fez um textão. O Lucas é um cara que realmente, de fato, quer muito ajudar, não é de dar migué, não é aquele cara que tá dando miguezinho
rapidinho, não quero jogar. É uma questão que parte dos médicos, parte dos fisioterapeutas, do clube e também do jogador. Então é uma decisão que é muito em conjunto e óbvio que a decisão final é do Lucas quando se sente seguro de que vai jogar até arrancada, dribles e tudo mais e não vai voltar a sentir essa lesão, não vai voltar a sentir essas dores desse trauma que ele teve no joelho. Então é uma questão de ter paciência, é difícil pedir paciência para o torcedor de São Paulo que está muito preocupado com o Brasileirão, daqui a pouco tem as Copas aí também e não consegue ter o time principal, né? O Oscar voltou agora, tá readquirindo o ritmo e é um jogador também que ficou um tempo parado aí. E outro jogador também que é do nível de Oscar e Lucas, que é o Caleri, só volta no ano que vem. Então é uma situação muito complicada para o São Paulo, mas vai ser tudo tratado com muita tranquilidade. Bora falar de John Arias? John Arias, jogador do Fluminense, destaque, né, do Fluminense no Mundial de Clubes. O Wolverhampton entrou em contato com o Fluminense ainda durante o Mundial de Clubes, querendo fazer uma proposta pelo jogador. O Fluminense respondeu ao Wolverhampton dizendo o seguinte: olha, vamos abrir conversas, porém essas conversas só depois do Mundial, né? E obviamente os empresários do John Arias estavam lá no Mundial, tem uma conversa, tem conversa com o clube, tem conversa com o jogador, e aí quando chega essa proposta, quando chegam os 20 milhões de euros da proposta, o John Arias fica muito balançado de querer jogar na Premier League, de querer jogar no futebol europeu, e ele comunica à direção do Fluminense dizendo: olha, quero ser negociado para o Wolverhampton. Então, as últimas pontas estão sendo tratadas e acertadas e a tendência é que John Arias nos próximos dias bata o martelo, feche o negócio e seja jogador do Wolverhampton para ser parceiro do André, né? O André que também foi campeão, multicampeão aí pelo Fluminense, né? Na sua passagem, campeão da Libertadores, né? E o John Arias vai se juntar ali a ele, técnico conhecido também aqui do futebol brasileiro, que é Vitor Pereira. Então, é uma situação que nos próximos dias, quiçá nas próximas horas, será resolvida e o John Arias dando adeus ao Fluminense depois de uma passagem sensacional, onde ele se tornou uma referência dentro de campo e, claro, um jogador multicampeão. Certo? Não esquece aqui, ó, de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar para a gente trocar uma ideia sobre mercado da bola e sobre o Lucas Moura também. Tamo junto!